Eu saúdo a amada igreja do Senhor Jesus aqui reunida nessa noite com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui mais uma vez, revendo esta porção da família de Deus neste lugar, revendo a forma como os irmãos fazem acontecer o reino de Deus aqui e tendo o privilégio de adorar a Deus em espírito e em verdade juntamente com os amados irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Zé Carlos, que é uma referência para as Assembleias de Deus, não só no Nordeste, mas no Brasil. Louvo a ele por essa iniciativa, juntamente com o irmão Eduardo, de estar celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, posto que faz parte da nossa história como evangélicos que somos. O pentecostalismo é um desdobramento que veio no final dos tempos, graças a Deus, e resgate de algumas verdades que estavam relegadas na história do cristianismo, mas que nunca deixaram de ser realidade na história da igreja, que é a contemporaneidade dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder do alto para o dinamizar do serviço a Deus, né? E para adoração também. Enfim, e nós somos filhos, portanto, da reforma. A reforma que foi essencialmente uma volta à palavra de Deus. Uma volta à palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, porque naquela época em que a reforma aconteceu, a tradição tinha pé de igualdade com a Bíblia. E havia muita coisa que a igreja aceitava, adotava, aplicava, vivia, que não tinha base nas Sagradas Escrituras. Era mais fruto de tradição. E veio então essa volta à Bíblia Sagrada, que resgatou princípios básicos, basilares da fé cristã, a começar a doutrina da salvação, mas com o desenrolar do protestantismo, outras verdades também foram resgatadas. E nós somos frutos deste movimento encetado, iniciado há 500 anos. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a maioria esmagadora dos protestantes do mundo é pentecostal e arminiana, amém? Nós somos de linha arminiana e somos pentecostais. Há cerca de 900 milhões de protestantes do mundo, e destes, cerca de 700 milhões são pentecostais ou renovados. Ou seja, a igreja do arrebatamento vai ser uma igreja majoritariamente pentecostal. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé para apenas lermos um texto da palavra de Deus e logo depois nós vamos já nos assentar para nós começarmos a nossa exposição do tema que nos foi proposto. Eu quero ler um texto bastante conhecido, que está em Efésios, capítulo de número 2. A partir do verso 1 até o versículo de número 8. Até o versículo de número 10. Todos encontraram? Podem se manifestar com um altissonante aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Podeis nos assentar.
Queridos irmãos e amigos, o tema que me foi proposto foi arminianismo e a mecânica da salvação no protestantismo. Arminianismo e a mecânica da salvação no protestantismo. Antes de tudo, é importante a gente começar explicando o que é a mecânica da salvação. O que a gente quer dizer quando se refere à mecânica da salvação? Quando nós estamos falando de mecânica da salvação, nós estamos falando do que ocorre no processo de salvação. Estamos falando do mecanismo da salvação. Não estamos falando da mensagem da salvação. Uma coisa é a mensagem da salvação. Ela é igual para todos os protestantes. Mas a mecânica da salvação, ou seja, o entendimento sobre a mecânica da salvação, é que difere dentro do protestantismo, conforme a corrente que você faz parte. Nós temos pelo menos 3 correntes. Nós temos o luteranismo, nós temos o calvinismo e nós temos o arminianismo. Se bem que nós temos pequenas variações destes, como por exemplo boa parte de nossos irmãos batistas, que são considerados arminianos de 4 pontos, né? Ou calvinistas moderados, como alguns costumam se intitular. Embora os irmãos calvinistas não vão concordar com isso, eu também não concordo, prefiro chamá-los de arminianos de 4 pontos. Temos no meio evangélico também alguns irmãos que são semipelagianos, mas o semipelagianismo não é uma posição oficial dentro do protestantismo. Na verdade, são apenas irmãos que têm uma compreensão equivocada sobre a mecânica da salvação e que acabam sendo semipelagianos. Mas enfim, quando nós falamos de mecânica da salvação, não estamos falando da mensagem da salvação, que é a mesma. Tanto o luterano, quanto o calvinista, quanto o arminiano vão pregar que Cristo veio para a nossa salvação, que o homem é um pecador, que ele precisa da salvação, que Jesus morreu na cruz para expiação dos pecados, e aqueles que crerem em Cristo e permanecerem firmes nele serão salvos. Enfim, essa é a mensagem da salvação, a mensagem, o método da salvação. O mecanismo da salvação, ou a mecânica da salvação, diz respeito ao que ocorre nesse processo. Quando a pessoa vem para Cristo, como é que a graça de Deus atua? Os detalhes relativos ao processo da salvação é o que nós chamamos de mecânica da salvação. Você deve se lembrar que durante o período da Reforma Protestante houve um resgate, especialmente da doutrina da salvação, que naquela época tinha sido relegada. Nós estávamos vendo naquela época uma igreja que valorizava mais as obras, uma igreja que ensinava que havia um mérito que você poderia comprar para que então você não precisasse pagar penitência. A indulgência nada mais é do que isso. Na teologia católica você tem a missa que tira a culpa do pecado, mas você ainda tem a punição temporal do pecado, e para ser apagada é preciso que você pague penitência. E a indulgência era uma alternativa à penitência. Você pagava um determinado valor para que você não pudesse pagar a penitência, para que então aquele castigo, aquela punição temporal por causa do pecado cometido não viesse sobre você. Até porque se você não pagasse a penitência, mesmo participando da missa, você iria para o purgatório, e aí você ficaria no purgatório o tempo que fosse suficiente até você pagar o castigo, a pena temporal pelo pecado cometido. Aí depois de terminar de pagar as suas penas no purgatório, então você saltava para o céu. Isso se você fosse um cristão que sempre estava na missa regularmente. Então,
no catolicismo você tem isso. Você tem a culpa do pecado e você tem o castigo, a pena pelo pecado cometido. A culpa é apagada na missa. A missa é uma dramatização onde Jesus é morto a cada cerimônia realizada. Inclusive, eles acreditam que naquele momento em que a missa é celebrada, o vinho se torna mesmo sangue de Jesus, literalmente. O pão se transforma ali, a hóstia, no corpo de Cristo, com a diferença de que o povo pode participar da hóstia, mas não pode participar do vinho, do sangue. E só quem bebe é o padre que está oficiando aquela missa. Então, o católico, durante a semana, ele comete os seus pecados, mas no domingo ele vai à missa, para então ter a sua culpa expiada, a culpa dos pecados que ele cometeu aquela semana inteira. Mas sendo que ainda há a pena, o castigo, é uma coisa meio complicada, né? Porque se você expiou a culpa, porque ainda tem a pena, né? O castigo temporal pelo pecado que você cometeu. E aí você tem que pagar a penitência. Mas, em vez de você pagar a penitência, se você tiver um determinado valor, e se for época de indulgências, se bem que as indulgências hoje em dia a igreja, raramente a igreja católica usa, mas era a cada 50 anos que eles usavam desse método. Então você, se tivesse um determinado valor, você poderia comprar o mérito de algum santo, porque a indulgência significava isso. Havia a crença no tesouro de méritos. Como assim? Muitos santos na história da igreja foram tão santos, que eles foram para a eternidade transbordando de méritos. E quem é que administra esses méritos que esses santos angariaram aqui na terra? A igreja, fiel depositária desses méritos. E aí o que acontece? A igreja então vende esses méritos, ou seja, a indulgência, que é o perdão para a pena temporal, nada mais é do que uma venda de mérito. E esse mérito é do tesouro de méritos dos santos do passado, tipo Maria, São Francisco, todos aqueles foram santos. Eles foram tão santos, que eles foram para o céu sem nem passar pelo purgatório. E sobrou mérito, eles tinham uma conta bancária muito cheia de mérito. Então, a igreja, a cada 50 anos, administrava essa conta bancária de méritos, vendendo esses méritos em forma de documentos chamados indulgências. Indulgência significa perdão. E aí a pessoa, em vez de pagar uma penitência, tipo tantas Ave Marias, subir escada de joelhos, alguns faziam isso, faziam aqueles votos para pagar penitência, ou tantas rezas. Em vez de fazer isso, a pessoa pagava um determinado valor e então estava liberada daquela pena temporal. Então veio a reforma protestante, Lutero bateu nessa questão das indulgências, né? E resgatou a doutrina da justificação pela fé, para começar, que naquela época eles acreditavam que justificação era sinônimo de santificação. Eles acreditavam que quando a Bíblia falava de justificação, estava querendo dizer que era Deus transformando alguém em justo. E isso era um processo que demorava. Eles confundiam a justificação com a santificação, que é um processo realmente, né? É um processo a santificação. Mas a justificação não é isso. A justificação é algo imediato. Justificação não é uma transformação. Justificação é Deus declarando o pecador justo pelos méritos de Cristo. Amém? Você é um pecador, mas pelos méritos de Cristo, porque você creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque você acreditou naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, porque você confiou naquilo que Ele fez, então, pelos méritos de Cristo, você é declarado justo. Amém? Você então passa a ser um pecador justificado, perdoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus.
não vem das obras, dos méritos humanos, para que ninguém se glorie. Quem somos nós? Se estamos de pé hoje, se somos o que somos, é porque Deus é o que é, um Deus de graça e de amor. E nós nos apoiamos totalmente nos méritos de Cristo para a nossa salvação. Amém? Então a reforma resgatou isso. Nós temos as famosas 5 solas, que não foram elaboradas naquela época, mas eram princípios que estavam contidos na mensagem dos reformadores, mas que tempos depois da reforma, séculos depois, resolveram alguns historiadores resumir a mensagem da reforma em 5 pontos. E aí nós temos as chamadas 5 solas, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Somente as Escrituras, é a supremacia das Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A tradição tem a sua importância, mas a Bíblia está acima da tradição. Isso inclusive é bíblico, o próprio Jesus ensinou isso. É só você abrir Marcos capítulo de número 7, você vai encontrar Jesus falando aos fariseus que eles estavam colocando a tradição acima da Bíblia. E Jesus diz: não, a Bíblia está acima da tradição, né? Naquele caso era a tradição dos anciãos, que fazia uma interpretação elástica da doutrina das purificações da lei de Moisés. Está em Marcos capítulo de número 7. Somente Cristo, ou seja, não precisamos de ajudas de santos, de outros intermediários intercedendo por nós. Só há um único mediador entre Deus e os homens. Isso também está na Bíblia. Estou mencionando a Bíblia agora, citando a Bíblia de novo. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus de Nazaré, amém? Somente Cristo. Somente a graça, ou seja, a gente não precisa fazer nada para ser salvo, no sentido de praticar obras para conseguir então conquistar a salvação. Não é por mérito próprio, é pela graça, é pela misericórdia de Deus, é pelo que Cristo amorosamente fez por nós na cruz do Calvário, e é pela fé, ou seja, você apenas chega de mãos vazias diante de Deus, confiando no que Ele fez em você, por você, e você então recebe a salvação. Amém? E por fim, como consequência de tudo isso, somente a Deus a glória. Até porque a Igreja Católica também, durante a Idade Média, criou uma doutrina da adoração e da veneração, dizendo que há tipos ou níveis de adoração, né? Existe adoração que só Deus pode receber, mas existem outros tipos de adoração ou de veneração, como eles costumam chamar, que nós devemos também prestar aos santos, a Maria. Eles dizem que há 3 níveis de adoração, e a Deus você dá a adoração máxima, mas isso não tem base nenhuma na Bíblia. Toda a glória é somente de Deus. Amém? Toda a glória é somente de Deus. Homens não devem ser venerados, adorados, devem ser respeitados, admirados à medida que eles seguem a Cristo, à medida que eles fazem as coisas certas, né? O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, enquanto eu estou seguindo a Cristo, me siga. No momento que eu não estiver seguindo a Cristo, você não deve me seguir, você não deve me imitar. Ele inclusive diz em Gálatas capítulo 1: se eu, de repente, aparecer aqui na Galácia pregando outro evangelho diferente daquele que eu estava pregando, que seja anátema. Então me siga, me imite enquanto eu estou seguindo a Cristo. Mas se eu começar a me desviar do evangelho, então não me siga. Não me siga. Ok? Então nós devemos admirar, respeitar, imitar aquelas pessoas que servem a Deus. Respeitar, honrar a quem honra, honra, ok? Agora, glória, louvor, veneração,
adoração somente a Deus. Você pode dizer amém por isso? Então todos nós protestantes cremos nisso e defendemos isso. É verdade que no evangelicalismo odierno, há alguns setores do evangelicalismo que estão se afastando dos princípios da reforma, né? A partir do momento em que nós vemos uma exacerbação do lugar das obras, a partir do momento em que nós vemos usos de elementos supersticiosos para conseguir a bênção de Deus, né? A coisa passa a ser não mais pela graça, por meio da fé, mas você começa a ter que pagar um pedágiozinho, né? Aí a coisa muda, né? Aí a coisa muda. Para o céu e para as bênçãos de Deus a gente não paga pedágio, não. Não é com dinheiro, não é com obras. As boas obras são a nossa obrigação, nosso dever. Amém? Nós não somos salvos pelas obras, mas como diz o texto que nós lemos, Efésios 2:10, as boas obras foram feitas para que andássemos nelas. Nós somos salvos, inclusive, para praticar boas obras, para adorar a Deus e para glorificá-lo também através das boas obras, sendo um canal de bênção para o mundo. Então as boas obras nada mais são do que a nossa obrigação, o nosso dever como salvos em Cristo Jesus. Amém? Então, esses são os princípios basilares da reforma. E como eu disse, dentro do protestantismo você tem correntes. O arminianismo é uma delas. Nós, assembleanos, inclusive, somos arminianos. Isso está, inclusive, mais do que sacramentado, inclusive na nossa declaração de fé, que foi aprovada no final de abril deste ano, na última Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Essa confissão de fé que passou 5 anos sendo elaborada. Ela começou a ser elaborada desde 2012, se não me falha a memória, desde aquela Assembleia Geral Extraordinária, GE, que nós tivemos em Maceió, se não me engano foi em 2012. E passaram-se 5 anos, a comissão preparando essa declaração que finalmente foi aprovada. E lá está o posicionamento arminiano. Nós somos arminianos, inclusive vamos estar expondo esses pontos aqui. Mas como eu estava dizendo, o arminianismo faz parte do tronco da reforma protestante. Você sabe que muitos historiadores evangélicos são de linha calvinista e justamente por causa disso eles acabam omitindo um pouco essas informações. De maneira que, geralmente, quando falam de arminianismo, vão falar de arminianismo como algo que surgiu lá no século XVII, quase 100 anos depois da Reforma, com um tal de Armínio lá na Holanda. Mas não é assim que acontece. Quando você vê a história do protestantismo, você vê que, desde os primórdios da Reforma, havia dentro do protestantismo a corrente arminiana. E eu estou falando de primeiros anos da Reforma, eu estou falando da primeira metade do século XVI. Estou falando, por exemplo, de Philippe Melanchthon, que é o braço direito de Lutero na Reforma Protestante. A sua mecânica da salvação era 100% arminiana. Eu estou falando tem outros também, vários teólogos alemães ali no início do século XVI, luteranos, além de Melanchthon, que também defendiam a posição arminiana. Mas estou falando também de Bibliander na Suíça, de Bullinger na Suíça, né? Bullinger, que foi o sucessor de Zwingli. Zwingli morreu bem cedo, bem no início da Reforma, né? Ele morreu ainda na primeira metade do século XVI e foi sucedido pelo Bullinger, que foi o destaque ali na Reforma na Suíça. Eu falei do Bibliander, falei do Bullinger. Temos também na Alemanha o Cranmer, o Latimer, que são grandes nomes do protestantismo na Inglaterra. Temos os Freewheelers, que são dezenas deles, há pelo menos 47 catalogados, que eram teólogos, pastores protestantes, né, que foram perseguidos por Mary Blodder, Maria Sanguinária, que era católica lá na Inglaterra, que perseguiu os protestantes. Inclusive foi quem mandou matar
o Cranmer, o Latimer, enfim. E eles eram 100% arminianos, 70 anos ou mais antes de Armínio. Você tem o Laski, Jan Laski na Polônia, o pai da reforma na Polônia, era 100% arminiano. Você tem o Occhino na Itália, o Casiodoro de Reina na Espanha, né? Enfim, nós temos, olha, no meu livro eu catalogo alguns nomes aí, eu menciono alguns, mas nós temos mais de 100 nomes, só no século XVI. Mais de 100 nomes. Sabe o que é isso? O arminianismo faz parte do início da reforma protestante. Sendo que aí nós tivemos, no meio do luteranismo, uma discussão, que no final resultou na Fórmula de Concórdia em 1577, né? A discussão foi justamente em torno desses dois assuntos: a ceia, a doutrina sobre a ceia do Senhor, né? Se deveria ser entendida como memorial, ou na visão da consubstanciação, que não é a mesma coisa da católica, que é transubstanciação, mas é uma coisa parecida, ou se deveria ser aquela outra visão também da presença de Cristo espiritualmente, enfim. E aí houve uma discussão em relação a isso, e também em relação à mecânica da salvação, que tinha um lado arminiano e tinha um lado que seria posteriormente chamado calvinista. Naquela época ninguém usava esse nome ainda, no século XVI, apesar de Calvino já existir, mas recebeu o nome de calvinismo, esse pensamento, só depois de Calvino. Mas enfim, e ali eles chegaram à Fórmula de Concórdia, que é um meio termo, de maneira que o luteranismo não é nem arminianismo nem calvinismo. A mecânica da salvação deles é um meio termo, né? Eles são uma espécie de arminianos ou 3 pontos, ou calvinistas de 2 pontos, como queiram, né? Eles não são nem arminianos nem calvinistas, né? São mais próximos do arminianismo do que do calvinismo, mas não são nem arminianos nem calvinistas, né? E aqueles protestantes que não eram luteranos e portanto não foram abrigados debaixo da Fórmula de Concórdia de 1577, depois lutaram entre si para ver qual era a corrente que ia prevalecer. E a corrente majoritária entre eles qual era? Era a corrente monergista, a corrente calvinista, né? Que inclusive se impôs usando até o poder do Estado. O Sínodo de Dort no início do século XVII na Holanda, né? Tivemos também a Guerra Civil Inglesa no século XVII, que entre as causas dessa guerra estava o fato de que o rei defendia os arminianos, enquanto o parlamento era majoritariamente calvinista, era contra o rei. Enfim, mas nós tivemos esses embates no século XVII, né? E tivemos confissões de fé publicadas, ora arminianas, ora calvinistas. A primeira confissão de fé batista, de 1611, ou 1612, era 100% arminiana. Aí depois você vai ter lá, em meados desse mesmo século XVII, uma confissão batista calvinista, que aí surge um ramo calvinista dentro dos batistas. Enfim, você tem a confissão do Westminster também, vem os cânones de Dort, em resposta à remonstrância na Holanda, que são seguidores de Armínio. E esse digladiamento, essa luta no século XVII, e no final de toda essa batalha você tem o calvinismo entre os protestantes não luteranos sendo majoritário. Porém, na virada do século XVII para o século XVIII, a igreja anglicana se torna majoritariamente arminiana na sua interpretação dos seus artigos de fé, dos seus 39 artigos. Depois você tem também o avamento wesleyano no século XVIII, com John Wesley, e que, como já disse alguns historiadores, moveram a igreja evangélica, os protestantes do mundo, para o arminianismo, de maneira que no final do século XVIII, o próprio Wesley escreve isso na sua revista O Arminiano, que era a revista oficial do movimento metodista. Ele escreve um panorama do protestantismo na Europa, e ele descreve, eu coloco isso até no meu livro, que no final do século XVIII, a maioria da Europa era arminiana em sua posição, e no século XIX você tem também a América do Norte se tornando majoritariamente arminiana. De maneira que desde o século XIX, pelo menos, a maioria esmagadora dos protestantes do mundo são de linha arminiana. Ok? E nós, pentecostais, nascemos de dentro do arminianismo, porque a maior parte,
mais de 90% grosso do pentecostalismo, saiu de dentro de onde? Dos movimentos de renovação do século XIX, que eram arminianos. Enquanto o avivamento do século XVIII nos Estados Unidos era majoritariamente calvinista, tendo como grandes nomes homens de Deus como Jonathan Edwards, que era calvinista, você vai ter no século XIX o avivamento, o segundo grande avivamento, despertamento evangélico dos Estados Unidos, sendo esmagadoramente arminiano. Esmagadoramente arminiano. E os movimentos de renovação do século XIX fizeram nascer, por exemplo, dentro do metodismo, o chamado movimento de santidade, holiness, o movimento de santidade, que queria voltar aos primórdios do que era o movimento metodista. E você tem nessa época do século XIX também uma profusão de milagres acontecendo, batismos com o Espírito Santo, pessoas falando em línguas, profetizando, milagres acontecendo, interpretação de línguas, tudo isso no século XIX explode na Europa, Estados Unidos. E aí, dentro do movimento de renovação e do movimento de santidade, no final do século XIX, surge o chamado movimento pentecostal. E aí, na virada do século XIX para o século XX, nós temos o chamado movimento pentecostal moderno, do qual a Assembleia de Deus faz parte. Nós fazemos parte do chamado pentecostalismo clássico, né? que irrompe ali na virada do século XIX para o século XX. Daniel Berg e Gunnar Wingren eram batistas. Daniel Berg foi para os Estados Unidos para trabalhar, para ganhar a vida. E Gunnar Wingren foi para os Estados Unidos com outro propósito. Ele foi lá para estudar teologia, se formou em teologia lá, chegou a pastorear a igreja como pastor batista ordenado lá nos Estados Unidos. Mas aí ele foi batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg também foi batizado com o Espírito Santo. Os dois se conheceram e houve aquela revelação que vocês conhecem muito bem, de Deus falando com os dois através do irmão, que eles deveriam ir para um lugar chamado Brasil. E aí eles, um lugar chamado, Brasil não, um lugar chamado Pará, né? E eles não sabiam onde é que ficava esse lugar. Aí foram para a biblioteca da cidade, viram lá Pará, e esse negócio ou de doido ou de crente, meu irmão. Abandonaram tudo, conseguiram uma oferta dos irmãos para poder viajar, mas o dinheiro era só para chegar lá. Compraram passagem e foram sozinhos, sem igreja nenhuma para sustentar, somente porque Deus mandou. Chegaram aqui sem conhecer a língua, sem conhecer o povo, sem dinheiro, mas porque Deus mandou. E o resultado disso é a maior igreja evangélica do Brasil. Porque eles foram na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? E eles foram incendiados quando estavam nos Estados Unidos. Estava acontecendo um avivamento em Chicago, avivamento também em Los Angeles, o avivamento da Rua Azusa com William Joseph Seymour, que era do movimento da santidade, holiness, né? O Charles Fox Parham também começou a pregar e ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação, com evidência externa, física, do falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E ele era o quê? Um pastor metodista, né? Ele era arminiano, enfim. O Gunnar Wingren e o Daniel Berg eram batistas de linha arminiana, assim como o Lev Petrus, amigo de infância de Daniel Berg, e que era um pastor batista que também recebeu o batismo com o Espírito Santo lá na Suécia. E aí a sua igreja aceitou a mesma doutrina que ele havia abraçado, pentecostal, e aí a sua denominação, a sua igreja saiu de dentro da igreja batista, e então a igreja passou a chamar a igreja Filadélfia, lá em Estocolmo, na Suécia, né? A igreja pentecostal que sustentou e enviou muitos missionários escandinavos para o nosso Brasil. Então nós somos de linha arminiana. Os missionários americanos que chegaram aqui, a Assembleia de Deus Americana, também são arminianos. Eu costumo lembrar, inclusive, de uma revista de escola unical, do ano de 1971, sobre doutrina da salvação, escrita pelo saudoso missionário americano Lawrence Olson, em que ele, na lição logo do primeiro domingo,
ele explica sobre a doutrina da salvação dentro do protestantismo, faz essa divisão que muitas vezes nós esquecemos, entre luteranismo, calvinismo e arminianismo. Geralmente ele só fala de calvinismo e arminianismo, e depois de explicar a posição luterana, a posição arminiana, a posição calvinista, ele diz: nós assembleanos somos arminianos. Ele escreve isso na revista Quorum e Calma, 1971. E os nossos artigos já publicados e livros, enfim, nós sempre defendemos aqueles 5 pontos do arminianismo. E vamos a esses 5 pontos, portanto. Comecemos pela... Eu não vou seguir exatamente o roteiro aqui da apostila. Eu vou começar falando de um ponto que está mais na frente, depois puxo para outro que está mais atrás. Então, eu prefiro começar pelo começo, né? Em vez de começar falando sobre a questão do determinismo, livre-arbítrio, vamos começar falando do começo, né? Primeira coisa, a doutrina da depravação total. Esse termo é muito arcaico, esse termo é do século XVI, né? E por causa disso ele soa às vezes estranho para a gente. Agora, se eu disser assim para você, a doutrina da corrupção total do gênero humano, aí você vai dizer: ah, sim, né? Mas como essa doutrina recebe, já vai quase 500 anos, o nome de depravação total, então classicamente é o nome que se dá a essa doutrina. O problema de usar esse termo, depravação total, nos dias de hoje, é que quando as pessoas ouvem esse termo, elas pensam que a gente está falando, que a gente está defendendo que todos os seres humanos são profundamente depravados. Mas não é isso que a doutrina da depravação total ensina, ou da corrupção total. O que ela ensina é que toda a humanidade é corrompida e que essa corrupção, ela alcançou tudo no ser humano. Ela é total no sentido de abrangência de toda a humanidade e abrangência de tudo no ser humano. Ou seja, tudo no ser humano foi afetado pela queda e todos os seres humanos foram afetados pela queda. Então, depravação total não tem a ver com intensidade da degeneração, mas com abrangência dessa degeneração, dessa corrupção, dessa depravação. Toda a humanidade foi corrompida pelo pecado e tudo no ser humano foi afetado, foi corrompido pelo pecado. Agora, quanto à intensidade, nós sabemos que uns são mais corrompidos do que outros, né? Uns acabam se aprofundando mais, mas todos nós somos corrompidos pelo pecado. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes capítulo número 7, versículo de número 29, que Deus fez o homem reto, não é isso? E depois é que ele foi procurar caminhos diferentes da vontade de Deus, e aí se corrompeu. Mas Deus fez o homem reto. No hebraico ali é yanchar, significa reto, correto, justo, né? A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1 que quando Deus criou o ser humano, né, e o ser humano foi a última coisa que ele criou, né, foi a obra-prima da sua criação e a última coisa que ele criou. Quando ele termina, enfim, a obra da criação, ele tinha criado por último o homem, ele faz uma avaliação de tudo que ele tinha feito. E ele diz que tudo que ele tinha feito, isso está em Gênesis 1 e 31, era muito bom. Durante a narrativa da criação, você encontra Deus mais de uma vez parando para avaliar o que ele tinha feito até aquele momento. É como um artista que vai fazendo a sua obra, ele para avaliar e diz: tá bom, mas pode melhorar. E ele vai então continuando até que ele chega a um ponto que ele diz: agora realmente cheguei onde eu queria. Agora não está bom, está muito bom, né? E é isso que nós vemos Deus fazendo. Ele vai criando as coisas, aí ele para, olha o que ele tinha criado até aquele momento e diz, avalia que era bom. E aí ele continua criando, aí para, avalia o que ele fez até ali e diz que é bom. E quando ele termina, e ele faz por último o homem, ele diz que tudo que ele tinha feito era muito bom. E ele tinha criado o homem. Então o homem, quando Deus criou, ele era muito bom. Ok? A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, yanchar, reto, correto, justo. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele era muito bom, assim como tudo que Deus havia criado. E mais, Gênesis 1 e 26 diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia fala,
que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, obviamente está se referindo a uma semelhança de ordem espiritual, metafísica, né? Não de ordem física, né? Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus é Espírito, João capítulo 4, não é verdade? Deus é Espírito. Isso não significa dizer que Deus não pode se manifestar de forma humana. Claro que Deus pode. Várias vezes na história se manifestou de forma humana. Inclusive Jesus é Deus encarnado, Deus feito homem. Mas Deus é Espírito, amém? Deus é Espírito. Agora Ele, como onipotente, ser onipotente, pode se manifestar como Ele quiser. Mas Deus é Espírito. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então essa semelhança que nós temos com Deus não diz respeito à nossa compreensão física, mas diz respeito a algo de imaterial que há em nós, que é semelhante ao que nós vemos em Deus. E o que é que há? Temos dois aspectos da nossa imagem e semelhança de Deus. Temos o aspecto natural e o aspecto moral. A imagem natural e a imagem moral. Nós temos na imagem natural as nossas emoções, a nossa volição, a nossa vontade, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa autoconsciência. Somos seres racionais. E nós vemos isso em Deus. Deus tem emoções, Deus tem vontade. Você é diferente de um cachorro, de um gato, que age por instinto. E os instintos dos animais, em alguns momentos, dependendo do tipo do animal, pode ser muito refinado e parecer até com emoção humana, mas não é a mesma coisa. Nunca um cachorro, por mais que ele manifeste alguma coisa que pareça com um sentimento humano, ele vai ter um sentimento profundo como o homem tem. O homem, ele tem emoções que podem ser exploradas de forma profunda. Alegria, tristeza, ansiedade, medo, coragem. Ele tem essas emoções que Deus criou nele. E você vê que Deus ama, Deus odeia, Deus se entristece, Deus se alegra. Ele é assim, Ele criou você com isso também. Deus tem vontade, Deus tem autoconsciência. Você também tem vontade, autoconsciência. Deus, Ele é um ser inteligente. E você também. Você não é como um cachorro, um gato. Você é um ser que tem intelecto. Que Deus pode dizer para você, como Ele diz através do profeta Isaías, em Isaías capítulo 1: vinde e arrazoemos, vamos arrazoar, vamos conversar. Deus pode dizer isso com você. Com um gato Ele não pode dizer isso. Ele só ordena que o gato faça, e o gato faz, né? Aliás, Deus fala para a estrela vir, ela vem. Deus fala para o gato vir, ele vem. Agora, às vezes, Deus fala para o homem vir e ele não quer vir. Justamente por quê? Porque Deus te criou com vontade. Agora, quando Deus quer que você venha, aí Ele, se quiser, pode fazer você vir, né? Na marra é vir. Eu não estou falando em relação à salvação, né? Ele pode até fazer você balançar, mas a escolha da decisão tem que ser sua. Ele não vai coagir você para a salvação. Mas, por exemplo, Deus pode intervir na história. Por exemplo, um determinado governante quer fazer uma determinada coisa e Deus vai lá, intervém na história, impede e acabou, né? Mas veja, aquele governante não queria ir por ele mesmo, mas Deus foi lá, interviu e fez. Entendeu? Né? Então, mas por que isso acontece? Porque Deus criou você com vontade, com livre-arbítrio, um livre-arbítrio libertário. Então você pode escolher. Por isso que esse tipo de coisa acontece. Então você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tem também a imagem moral, né? Que é a consciência, o senso moral, a espiritualidade, essa parte espiritual que o animal não tem. Então Deus fez você com tudo isso. E o ser humano era perfeito no início. Mas aí ele abusou da liberdade que Deus lhe deu. Por que Deus criou seres livres? Por que Deus criou seres livres? Porque Deus quis e sempre desejará ser adorado de coração, de forma voluntária, espontânea.
real, algo que vai do coração sinceramente. Deus não quer ser adorado por máquinas, por robôs, mecanicamente, maquinalmente, roboticamente. Deus não quer ser adorado por mera coação, por manipulação psicológica. Ele quer uma adoração sincera. A adoração verdadeira, ela tem que ser em espírito, em verdade. Ela tem que partir aqui do coração, tem que ser sincera. Senão não é adoração verdadeira. E para se conseguir isso, é preciso que o ser adorador seja livre. Senão não existe adoração de verdade. Então ele cria seres livres. Os primeiros seres que ele cria, a maioria dos expositores bíblicos acredita que foram eles, eu também concordo com eles, foram os chamados 24 anciãos. Há alguns comentaristas bíblicos que dizem que esses 24 anciãos representam a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. 12 representando as 12 tribos de Israel e os outros 12 representando os 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho essa resposta muito artificiosa. Com todo respeito, tá? Para quem acredita dessa forma. Eu prefiro acreditar naquilo que me parece mais claro intuitivamente ao ler o texto bíblico. Se eles são anciãos, isso significa dizer que eles são muito antigos, né? Então eles são seres que Deus criou. E que pelo texto bíblico eles viram Deus, isso está lá em Apocalipse, fazendo todas as coisas desde o início. Então eles são o quê? São seres celestiais que Deus criou primeiro. E por isso eles são chamados de anciãos. E Deus também cria os demais seres celestes, os anjos. E esses seres são criados com o seu livre-arbítrio. E esses anjos, dentro do seu livre-arbítrio, eles escolhem, alguns deles, desobedecer a Deus. Vem Lúcifer e leva com ele uma parte dos anjos do céu que caem. A Bíblia fala de anjos que caíram, não só Lúcifer, mas anjos que caíram, né? E há um texto de Apocalipse que dá a entender que caiu uma terça parte dos anjos do céu com ele, porque fala lá o texto de um terço das estrelas do céu. A maioria dos expositores bíblicos acredita que ali é uma referência à terça parte dos anjos do céu que caiu, juntamente com ele. E o que acontece com esses anjos que caíram? Deus não deu segunda chance. Para essa turma, Deus disse, ó, não tem chance para vocês. Agora, aqueles que permaneceram, aqueles 2 terços, provavelmente 2 terços, o que é que Deus fez com eles? Eles, então, passaram por aquilo que os teólogos chamam de santificação total. Eles passaram pelo teste, pela provação, né, da tentação e permaneceram firmes. Então, hoje é impossível que eles caiam. Nós também, se formos firmes até o fim, passaremos por isso também. E quando chegarmos lá no céu, passaremos pela santificação total. Não teremos nem natureza pecaminosa, para começar a conversa. E aí nós também não teremos a possibilidade de cair, né? Mas vamos lá. Deus, depois de criar os anjos, o que é que ele faz? Ele cria os seres humanos. E aí, irmãos, isso é tremendo. Deus cria os seres humanos. E ele, na sua presciência, onisciência, ele que sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem, ele sabia que o ser humano haveria de cair. Mesmo assim, ele insiste em criar seres livres, como fez com os anjos, sendo que cria um ser agora diferente, o ser humano, que ele faz a sua imagem e semelhança. E mais, veja, quando ele cria as coisas, ele diz assim: apareçam as aves, apareçam os peixes, apareçam os répteis, e as coisas vão aparecendo. Mas quando ele vai criar o homem, ele não desapareça, suja. Ele, com a sua mão, ele faz uma obra de arte com a sua própria mão. E depois de fazer aquela obra de arte, ele põe algo dele dentro. Sopra nele o seu espírito, ele é feito alma vivente. E ele já tinha feito os anjos antes. Então os seres humanos são algo muito especial para Deus. Mais especial do que os anjos. Apesar de nós não termos sido criados acima dos anjos, somos inferiores a eles. Mas quando temos o nosso corpo glorificado, seremos superiores a eles.
mas nós somos mais especiais do que os anjos. Os anjos são amados por Deus. Mas veja bem, para os anjos Deus deu segunda chance, para os anjos caídos, Ele deu. Mas para essa criação dele especial chamada ser humano, Ele preparou de antemão um plano, um projeto de salvação, uma segunda chance. O amor dele por você é enorme. Isso é tremendo, extraordinário. Ele fez com você algo que Ele não fez para os outros que caíram. Ele não deu uma segunda chance para aqueles que caíram, mas para você há uma segunda chance. Eu acredito até que o diabo tem até mais raiva de Deus por causa disso. Ele não teve nem segunda chance. Se é aquele que desejaria alguma segunda chance, né? Mas você tem. Deus preparou o plano de salvação. Você pode louvar a Deus por isso? Então você foi feita a imagem de Deus, né? E dentro do seu livre-arbítrio, o mal surgiu pelo mau uso do livre-arbítrio. Então ocorreu a queda. E quando a queda ocorre, o homem então é corrompido em sua natureza. O homem que foi criado reto, Yanchá, reto, correto, justo, ele então teve a sua natureza corrompida. E ele passou a gerar conforme a sua natureza. Porque quem é gato gera gato, né? Quem é cachorro gera cachorro. O pé de manga vai dar manga, não é verdade? O ser humano caído vai gerar descendentes conforme a sua natureza. Caídos também. O que é que diz Gênesis capítulo 5, versículo 3? Diz que Adão e Eva geraram filhos conforme a sua semelhança. Se ele era caído, ele gerou descendentes caídos. Não ocorreu isso no caso dos anjos, porque os anjos não procriam, mas os seres humanos procriam. E geramos então semelhantes também corrompidos. E como está escrito lá em Jó capítulo 14, pode o puro ser gerado do impuro? Não dá. O impuro só vai gerar o impuro. Se está contaminado, vai nascer contaminado. Então nós nascemos com nossa natureza poluída pelo pecado. Nós já nascemos com a tendência natural para o pecado, com essa corrupção, com essa tendência natural para o pecado, de maneira que você não precisa ensinar uma criança a pecar. Todos nós somos pecadores pelo simples fato de sermos descendentes de Adão. Você não é pecador porque você peca porque você é pecador. E detalhe, a Bíblia nos diz que o nosso intelecto foi afetado, nossas emoções foram afetadas, a nossa vontade foi afetada, a nossa consciência foi afetada, alguns chegam até a sua consciência cauterizada, alguns em que essa depravação ainda é mais intensa, de maneira que nós não podemos vir por nós mesmos a Deus. Nós não podemos por nós mesmos, com nossas próprias forças, vir para Deus. O nosso livre-arbítrio para as coisas espirituais está obliterado. A Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos chama de aquela pessoa que ainda não está sob a graça, né? A Bíblia chama de quê? De escravo do pecado. O pecado é o senhor dela, é quem o domina. Ele é escravo do pecado. Há um texto de Isaías que diz que desde a planta do pé até o topo da cabeça, tudo está chagado no ser humano. Mesmo as nossas boas obras, quando nós estamos no mundo sem Deus, elas são poluídas ainda pelo pecado. Até o que nós fazemos de bom. Porque o pecado corrompeu tudo. E aí o que é que Deus faz? O ser humano não pode vir para Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus manifesta a sua graça ao ser humano para que ele possa vir a Deus. Isso é o que a Bíblia chama de, é o que nós teólogos chamamos de graça preveniente ou precedente. Nada mais é do que uma afirmação de que a graça de Deus precede a salvação. Se Deus não tomar a iniciativa, não tem como você vir. João capítulo 16 diz que o homem convence-se a si mesmo de que ele é pecador, que existe o juízo, para depois ele vir para Deus. O que é que diz João 16?
que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se o Espírito Santo não agir antes, convencendo, o ser humano não tem como vir. Agora, convencido não é convertido. Antes de você ser convertido, você tem que ser convencido. Não existe convertido sem antes ser convencido. Mas existem alguns que se convencem, mas ainda não chegam à conversão, né? E até resistem ao chamado de Deus para a sua vida. Mas Tito capítulo 2, versículo 11 diz que a graça de Deus, desculpe, o texto não diz a graça de Deus, o texto diz a graça salvadora de Deus. Ou seja, para que não fique dúvida que é graça para salvar. Tito 2:11 diz: a graça salvadora de Deus se é manifestado sobre alguns seres humanos, sobre parte da humanidade, não, sobre todos os seres humanos. João capítulo 1, versículo 9 diz que Jesus é a luz que alumia apenas alguns seres humanos, apenas alguns privilegiados. Não, alumia a todo homem que vem ao mundo. Cada pessoa que nasce nesse mundo está na mira da graça de Deus, está na órbita da graça de Deus. Amém? A graça é para todos. Amém? E Deus é quem toma a iniciativa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Lucas ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Foi Ele que veio buscar. Se Ele não tomasse iniciativa, nós não poderíamos vir. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 44, que aqueles que vêm a Ele são trazidos pelo Pai, são atraídos a Ele. Mas quem são aqueles que são atraídos? João 12:32 diz, inclusive usando no grego o mesmo verbo que é usado em 6:44 de João. Todos, ele diz, todos são atraídos a mim. Amém? A graça de Deus está atraindo a todos, a todos, a todos. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando Jesus se revela pessoalmente àquela pessoa, ou através de alguma circunstância da vida, da própria revelação natural, a graça de Deus pode falar àquela pessoa e despertar aquela pessoa e atrair aquela pessoa e convencer aquela pessoa, e aquela pessoa então, com o seu livre-arbítrio agora para as coisas espirituais ativado pela graça de Deus, ele pode vir a Cristo ou não. Alguns resistem, como a Bíblia nos diz sobre alguns fariseus que, diz o texto bíblico, rejeitavam, resistiam ao propósito de Deus para as suas vidas. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar você nos meus braços como a galinha junto os pintos seus, mas tu não quisestes. Eu quis, mas tu não quiseste. Eu quis, mas tu não quiseste. Quer dizer, é possível resistir, mas essa graça está atraindo. Essa graça está atraindo. Essa graça está atraindo. E alguns dizem: eu quero. E vem. E vem. Eles chegam apenas com a sua fé, com as mãos vazias diante de Deus, dizendo: eu quero. E são abraçados, agasalhados pela graça de Deus, e são transformados. Amém? Mas além da precedência da graça, além da corrupção total do gênero humano, nós temos também a expiação, que é ilimitada, né? Ou universal, qualificada. Ela é oferecida a todos. O sacrifício de Cristo propicia a salvação a todos. Agora, para se apropriar do que é propiciado por essa salvação, é preciso que você se decida para Cristo. Por isso é universal, qualificada. Ok? Ela é ilimitada, é para todos, mas somente vai se apropriar dela aqueles que receberem a Cristo em suas vidas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10.
1 Timóteo 4:10 nos diz: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de alguns homens, de todos os homens, principalmente dos fiéis. Por que principalmente dos fiéis? O fiel é aquele que creu e permaneceu. Fiel é isso, é aquele que crê e permanece, não é isso? Então, é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Por quê? Porque aquele que creu e perseverou, ele se apropriou da salvação que lhe foi oferecida. Mas a salvação é para todos, amém? Tem aquele texto clássico também de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, 3 e 4, né? Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E todos aqui são todos mesmo, inclusive o vocábulo grego aqui traduzido por todos é o mesmo, usado nessa mesma epístola, no capítulo de número 3, deixa eu ver se é o 3. Desculpe, que é usado na segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 3. Versículo de número 16. Que é toda a Escritura, se referindo à plenitude das Escrituras, assim como aqui é toda a Bíblia mesmo, ali também são todos os homens. Não são alguns tipos de homens, mas são todos os homens. Temos também aquele texto clássico sobre a expiação ilimitada, de 1ª Epístola de João, capítulo de número 2. Estou correndo aqui por causa do tempo. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. O João está escrevendo aqui a crentes, né? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, a expiação foi em favor de toda a humanidade. De maneira que você pode chegar a qualquer pessoa e dizer para ela: Jesus morreu por você. Você não precisa estar nessa situação em que você está. Jesus morreu por você. Se você crer, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você vir a Ele como você está, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai transformar você, Ele vai mudar a sua história para sempre. Quantos aqui passaram por essa experiência e glorificam ao Senhor nessa noite por isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus morreu por todos. Mas temos também a doutrina da eleição e da predestinação. Meu tempo se esgotou, era para terminar 9h30, faltam 1 ou 2 minutos ali para 9h30. Eu vou correr aqui para concluir. Eleição e predestinação não são uma e a mesma coisa. São duas coisas distintas. O que é eleição? É aquilo que o nome diz. E o que é que predestinação é? Aquilo que o nome diz. Eleição significa o quê? Escolha. Eleição é escolha. E predestinação é o quê? É destinar de antemão. Eleição e predestinação não são uma e a mesma coisa, mas são dois lados de uma mesma moeda.
Eleição é Deus selecionando aqueles que serão salvos. E predestinação é o destino daqueles que já foram escolhidos, ou que são escolhidos. Ok? Então, predestinação e eleição não são a mesma coisa. Eleição é a seleção daqueles que serão salvos, e predestinação é o destino que será dado àqueles que serão salvos. Essa escolha, ela ocorre de forma incondicional ou condicional? À luz da Bíblia é condicional. Primeira condição, para ser salvo, para sair da massa de perdição para a salvação, é preciso você estar em Cristo. Quando nós lemos em Efésios sobre a eleição, nós vemos sempre o apóstolo Paulo dizendo que a eleição se dá em Cristo. Você não é eleito para estar em Cristo. Você é eleito em Cristo. Quando você está em Cristo, você é salvo. E para estar em Cristo, o que é necessário? A Bíblia nos diz o que é necessário: fé e arrependimento. Quando você se arrepende de seus erros, convencido pelo Espírito Santo de Deus, e crê no sacrifício de Cristo para a sua vida, então você é salvo, então você passa a estar em Cristo. E se você está em Cristo, você está selecionado para a salvação. E qual o destino daqueles que foram selecionados da massa de perdição para a salvação, através dessas condições pré-estabelecidas pelo próprio Deus? A Bíblia nos diz, a predestinação, ela aparece na Bíblia somente em relação aos salvos e com 3 propósitos. Nós somos destinados, conforme Romanos capítulo 8, aqueles que são salvos são destinados para serem feitos conforme a imagem de Cristo, e somos destinados também a sermos, conforme Efésios capítulo 1, co-herdeiros com Cristo e filhos por adoção através de Cristo. Amém? Somos todos aqueles que são salvos destinados a essas 3 coisas. A essas 3 coisas. Então essa é a doutrina da eleição e da predestinação. Acho que você nunca viu essa doutrina ser explicada em 2 minutos, mas pela primeira vez você está vendo. E finalmente a doutrina da segurança da salvação. A salvação em Cristo é certa. E há segurança em Cristo para a nossa salvação. O Senhor garante a nossa salvação. Agora, é possível a pessoa perder a sua salvação? É possível, à luz da Bíblia é. Mas não é tão fácil assim. Mas é possível sim. E não por causa de Deus, mas por causa da própria pessoa. Porque Deus dá todas as garantias para que a pessoa vá até o fim e seja salva, né? Porque a Bíblia fala em salvação em 3 tempos. Você vai encontrar a Bíblia falando fomos salvos, você vai encontrar a Bíblia dizendo que somos salvos, e você vai encontrar a Bíblia dizendo que nós seremos salvos. Afinal de contas, nós fomos, somos ou seremos? Nós fomos, nós somos e nós seremos. Salvação no passado, justificação. Salvação no presente, santificação. Salvação no futuro, glorificação. É o final do processo, amém? Então, Deus te dá todas as garantias. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Agora, você tem que operar a sua salvação também. Filipenses capítulo 2. Você tem que fazer a sua parte. Mas não é com suas próprias forças, não. Deus te dá todas as condições. Para começar, foi gerado em você uma nova natureza. Antes você não tinha uma nova natureza. Agora você tem, Deus te deu. Deus te promete o auxílio dele diário, né? Então você tem auxílio diário de Deus à tua disposição. Você tem uma nova natureza que foi gerada em você. Então você tem todas as condições de permanecer até o fim. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando você. Você tem todas as condições.
Mas é possível, excepcionalmente é possível sim, perder a salvação. E a Bíblia fala de dois tipos de apostasia. A gente usa o termo se desviou, porque é um termo mais suave, né? Mas o termo bíblico mesmo para isso é apostasia, né? Sendo que a apostasia comum, que é aquilo que a gente chama do desvio, né? Ele se desviou, se afastou da fé, né? Existe aquela apostasia que eu costumo chamar de apostasia do coração endurecido, que é aquela que não há mais volta. Existe um tipo de apostasia em que a pessoa vai, chega a um ponto em que não tem mais volta, não tem mais como ela voltar e já era, né? Deus livre aquelas pessoas que nós conhecemos que estão afastados do Evangelho aí, de parentes, amigos que estão afastados, de chegarem a esse ponto. Deus livre disso. E nós devemos estar orando e evangelizando, falando de Jesus a essas pessoas para que elas voltem. Esfriamento espiritual não é apostasia. Agora, esfriamento espiritual é preocupante porque pode levar à apostasia, ao desvio. Então a pessoa pode estar fria espiritualmente, mas Jesus vem e ela sobe. Tem pessoas que se perguntam assim: se Jesus vir na hora que a pessoa tiver cometido um pecado, sei lá, se irritou com alguma coisa, falou alguma coisa que não devia, fez alguma coisa assim, uma coisa ali do momento eventual, né, um pecado eventual, Jesus vem, ele fica? Não, ele não fica. Se foi o pecado eventual, eu vou explicar para você, deixa eu explicar isso aí para que não fique minhoca na sua cabeça, tá? Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Vamos para a Bíblia, né? Primeira Epístola de João, capítulo 1. Está escrito o seguinte, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa o que aqui? É viver uma vida impecável sem pecado? Não. Porque se fosse, para que perdão de pecado se eu não cometi pecado? João está falando aqui de falsos crentes. Nessa epístola ele fala de falsos crentes. Gente que diz que é de Deus, mas não ama seu irmão. Gente que diz que é de Deus, mas vive na prática do pecado. E ele diz: quem é nascido de Deus, quem é de Deus, não vive na prática do pecado. O que ele está dizendo é o seguinte: se andarmos na luz, ou seja, se nós realmente somos sinceros na nossa fé, procuramos viver uma vida de santidade, somos crentes de verdade, que procuram viver uma vida de santidade, que leva a sua vida cristã a sério, se nós somos desse tipo, nós sempre temos à nossa disposição o perdão de Deus quando nós eventualmente cometemos falhas. O perdão de Deus não é para aquela pessoa que está brincando de ser crente, que diz que é crente, mas na verdade já está afastado, um desviado dentro da igreja. Não. Então, se Jesus vir no momento que um crente que leva a sua vida cristã a sério, que procura viver uma vida de santidade, cometer um chamado pecado eventual, ele vai subir. Pecado eventual. Não é se, por exemplo, na hora que Jesus vir, ele está cometendo um adultério. Adultério não é pecado eventual. Você conhece alguém que no minuto seguinte é santo, no minuto depois está cometendo adultério? Não existe isso. A pessoa, quando chega a um adultério, ela já rompeu vários limites. O Espírito Santo já falou com ele várias vezes. Se arrepende, ele foi pecando, se afundando. Pecados que o levaram depois àquele outro abismo, aquela prática do adultério. Uma pessoa, por exemplo, que está arquitetando um mal contra uma pessoa há muito tempo, né? E aí chega a hora de concretizar aquele mal que ele já elaborou há muito tempo no seu coração. Jesus vem nessa hora, o camarada vai subir ou vai ficar? Claro que ele vai ficar. Ninguém está falando de um pecado eventual, de uma coisa que você não deliberou, de repente você se irritou no momento, disse uma coisa que não deve. Ninguém está falando disso, está falando de algo que é sistemático, que é arquitetado, elaborado. Aí não, meu amigo, é diferente. O Espírito Santo já falou ao coração da pessoa: deixe disso, deixe disso, deixe disso, e ela continua naquele erro e persiste.
Aí você acha que se Jesus vir, essa pessoa vai subir? Não vai. Não vai. Agora aquele que procura viver uma vida de santidade, que procura viver uma vida santa diante de Deus, quando Jesus vir, ele vai subir, amém? Ainda que naquele momento ele esteja cometendo um pecado eventual, mas ele é uma pessoa que vive uma vida de santidade, mas naquele momento a pessoa vai subir. Então não é para essa pessoa que brinca de ser crente, né? Não é para o cara pensar, eu estou debaixo da graça, eu posso pecar à vontade, Deus me perdoa. Esse daí não, vai nessa. Jesus vem, você fica. Agora é aquele crente que é sincero: se andarmos na luz, como Ele na luz está, aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Outra coisa, quando você peca, o Espírito Santo já te abandona? Não. Tem gente que pensa que quando ele peca, o Espírito Santo já abandona. Já imaginou se fosse assim? Ontem de manhã você pensou uma coisa que não devia, pecou. O Espírito Santo saiu dentro de você. Você pediu perdão e voltou para dentro de você. À tarde você se irritou com alguma coisa ali que não devia, pecou. Pediu perdão, o Espírito Santo voltou para dentro de você. À noite, quando você estava indo para a igreja, então quer dizer que ontem 3 vezes o Espírito Santo entrou e saiu de dentro de você? Ele entra e sai várias vezes durante o dia? Não. Quando você peca, o Espírito Santo sai de dentro de você. Quem é que leva você ao arrependimento? Não é o Espírito Santo? Quando você peca, ele está ali ainda em você, levando você ao arrependimento. O Espírito Santo só abandona o crente quando ele, em vez de atender aos apelos do Espírito Santo para se arrepender, ele resiste aos apelos do Espírito Santo e continua no seu erro. O Espírito Santo insiste com ele, e aí essa pessoa, porque ela em vez de aceitar os apelos do Espírito Santo, ela resiste, aí chega um momento que o Espírito Santo abandona, e aí, meu amigo, aí já era. Uma das passagens mais tristes da Bíblia é quando Sansão pensa que o Espírito Santo ainda está com ele. A Bíblia diz: não sabia ele que o Espírito Santo já tinha se esvaído, já tinha ido. E olha que o caso de Sansão é um caso que você vê a misericórdia de Deus, sabe, assim, naquele limite, né? O caso de Sansão é um caso de uma misericórdia tremenda de Deus, porque veja bem, ele fez várias coisas e Deus ainda insistia com ele e usava. O Espírito Santo não tinha abandonado ele ainda. Ele tinha um voto de nazireado, ele era nazireu de Deus. E no voto de nazireado, ele tinha várias cláusulas que ele não poderia quebrar. Na vida dele, ele foi quebrando uma a uma aquelas cláusulas. Eu já estou terminando, agora estou terminando mesmo. Ele foi quebrando uma a uma aquelas cláusulas. Por exemplo, ele não podia beber bebida alcoólica, bebeu. Não podia tocar num corpo morto, e ele tocou, aquele caso do leão, você se lembra? E ele foi quebrando uma a uma aquelas cláusulas. E Deus ainda insistia com ele. Quando ele quebrou a última, tinha sobrado só uma. Qual era a última? Era do cabelo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo foi embora porque ele cortou o cabelo. Não, é porque era a última cláusula. Ele tinha quebrado uma a uma, mas ainda faltava uma. Quando ele quebrou a última, o Espírito Santo saiu. Olha, o caso de Sansão é um caso da graça, da misericórdia de Deus mesmo, porque o Espírito Santo insistiu com ele até ele quebrar a última cláusula, para então abandoná-lo. Você sabe que tem crente que às vezes passa por uma crise espiritual e se afasta assim da igreja, mas o Espírito Santo não abandonou ele ainda. Pelo contrário, está lá no pé dele e daqui a pouco ele volta. É como um conhecido meu que disse que quando ele era jovem passou por uma crise espiritual, saiu da igreja e foi para uma festa mundana. Chegou na festa mundana, aí tinha uma igrejinha lá longe tocando o hino da harpa. Ele não conseguiu participar da festa. Entrou no banheiro, começou a chorar ali, voltou para a igreja. O Espírito Santo tinha ainda desistido dele não. Aliás, Deus não desiste de você. Deus insiste com você. A gente é que às vezes é muito cabeça dura, né? Mas Deus insiste conosco, amém?
Então a salvação não pode ser perdida facilmente, porque Deus insiste com a gente. Agora, que é possível perder? Se você brincar de ser crente, se você não levar a vida cristã a sério, se você pensar que pode ficar pecando, né? Que não vai ter problema. Não é assim. Tem que levar a vida cristã a sério. Tem que ser servo de Deus mesmo, buscando fazer a vontade do Senhor. E a graça de Deus vai estar sobre a sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. Desculpe aí por ter extrapolado o tempo, pastor. Passei 15 minutos além do tempo. E eu quero lembrar que pela graça de Deus eu tenho compartilhado muito daquilo que Deus tem me dado através de livros. Eu soube que só tinha 2 livros lá, não sei nem se ainda tem, né? Eles trouxeram 34 livros aqui do arminianismo, mas o evento já está no 3º e último dia. De lá para cá eu acho que vendeu tudo, se não quase tudo. Quando eu recebi a notícia agora da quantidade que tinha lá, me disseram que tinham 2 livros ainda. Então, se você não conseguir comprar agora, você pode comprar pela internet no site CPAD e receber. Arminianismo Mecânica da Salvação, essa obra de 624 páginas. Nós temos também outros livros nossos aí. Abacuque, a vitória da fé em meio ao caos, comentário exegético e hermenêutico devocional do livro de Abacuque, de 200 páginas, com lições extraídas literalmente de todos os versículos do livro de Abacuque aplicadas para a sua vida. Como vencer a frustração espiritual é outra obra, também vai abençoar a sua vida. Viajando esse Brasil inteiro pregando a palavra de Deus, e até fora do país nós temos encontrado, lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem frustradas com Deus, frustradas com a vida cristã, frustradas com a igreja, frustradas consigo mesmas. E quando a gente analisa os casos, a gente percebe que a razão é a mesma. Conceitos equivocados sobre quem é Deus, sobre a natureza humana, sobre o relacionamento com Deus, sobre a igreja, tem feito essas pessoas se frustrarem espiritualmente. Então Deus me orientou a escrever sobre esse assunto, e esse livro tem sido uma bênção para muitas vidas. Tem um capítulo especial também sobre frustração ministerial. E nós temos também outras obras nossas que estão sendo oferecidas aos irmãos aí. Uma jornada de fé, que é um estudo sobre o percurso do povo de Israel no deserto até a terra prometida. Enfim, vários títulos estão sendo oferecidos aos irmãos de nossa lavra. Não deixe passar ali na loja da CPAD e adquirir, com certeza vai ser bênção para as suas vidas. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. O Senhor é convosco.